a gente está começando mais o Enxutas depois de Nicolas Nunes. Hoje a gente tem algumas coisas mais sérias. Mas lógico, primeiro, a gente está aqui na Hamburgueria House, sempre com a gente, na Avenida 9 de Julho, 1069. Carol e Thiago, mais uma vez, obrigado. E falando em obrigado, já vou agradecer, tá? A Hamburgueria House continua com a gente na nova temporada do Enxutas, Enxutas 9, com a Hamburgueria House. Também já confirmado, o Salão Moça Bonita continua com a gente. Central de Gás e Água Mineral continua com a gente. Cantina do Alemão continua com a gente. E eu vou estar falando sempre, eu vou estar mostrando para vocês quem fica com a gente. Junto com a nova temporada, a gente começa o programa Talentos, o programa de competição musical, gravado no Jazz, produção Cris Batera, Estúdio Titânio. Fique esperto também que a gente vai falar muito disso. E lógico, atrás de mim, segurando prancheta, fone, câmera e luz, Gabi, Zorro Produções, editando e filmando o Enxutas. Hoje tem, além do Nicolas Nunes, que vocês já conheceram, a gente vai ter um bloco muito bacana de mães e filhas, todas iguais, usando sapatos iguais, da Mari Carvalho. Tem a super famosa do momento do Gigante Vermelho, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nicole hoje com a gente. Tem um papo super sério sobre assédio hoje. E vocês vão conhecer 5 enxutas que vão participar de um, entre aspas, reality show a partir de hoje. Tá? Semana que vem a gente tem Patrícia Capelós Bordado e Nicole Kidman, transformadas pelo Salão Moça Bonita. A gente vai estar mostrando como foi essa transformação. Fica aí e a gente começa agora. Fui. E eu falei que a gente ia começar um enxuto totalmente diferente e durante as próximas semanas a gente vai ter esse debatinho. Em relação ao quê? A esses problemas que estão em evidência aí. Tanto o racismo, a homossexualidade, o abuso sexual e 1000 outros probleminhas que todo mundo encobre, mas a gente precisa mostrar e falar porque você pode ajudar quem está assistindo, quem está vendo e de repente passou pelo mesmo problema e não tem coragem de falar. Eu estou aqui com 2 raçudas, tá? Depois elas vão voltar no resto do programa, vocês vão ver a Simone diferente, toda de vagalume, verde-limão, e a Desirê também vai estar toda bonitinha, de arrumadinha, porque aqui ela está de mulherzinha. Eu estou só relaxando para vocês ficarem mais calmas, tá? Elas são corajosas por quê? Porque as 2 vão relatar o problema que tiveram em relação ao abuso sexual. Tá? É muito difícil alguém que toma conta disso aqui na cidade vir aqui para falar para a gente, vai atrás de tal núcleo, de tal instituição, procura uma ajuda, liga em tal lugar. Ninguém que está vindo aqui. Espero que depois disso alguém tome ciência e venha. Mas daí eu peguei 2 exemplos que, por livre e espontânea vontade, tá, vão relatar os seus casos passados, porque hoje acho que já pensam diferente, já são mais maduras, e é o que eu falei, acho que quanto mais você vai falando do seu problema, você já tem coragem de enfrentar aquela dor, aquela merda na cabeça, vai passando. Todo seu, obrigado, de nada, tchau. Onde começa? Pelo início. Nossa. Bom, eu tomei coragem de contar sobre isso que aconteceu na minha vida, porque várias pessoas, meninas, mulheres, devem passar por isso e não têm coragem de falar ou de procurar ajuda. E por mais que esteja sendo uma batalha difícil até hoje para mim, mesmo assim a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. É o seguinte, em 2015, em 2015 mais ou menos, eu trabalhava numa empresa em que eu tinha um gestor e esse gestor me assediava muito. Eu saía após as 18, ele mandava mensagens para mim, ele mandava WhatsApp, ele me infernizava, desculpa a palavra. E eu não correspondia a nada que ele falava para mim e ele me assediava até no meio de trabalho. Ele colocava, eu trabalhava num e-commerce, ele colocava a minha PA, né, que é aqueles casulozinhos do lado dele, para ele ter que ficar do meu lado e ficar falando besteira, palavreado, essas coisas. E eu trabalhando ali no meu computador, eu tinha que escutar aquilo e ser forte e continuar trabalhando. E ele tentava de várias formas
querer tentar sair comigo. Falava que se eu saísse com ele, porque o meu sonho, como o sonho de toda pessoa, sempre é crescer na empresa. Eu trabalhava na parte administrativa e eu sempre queria trabalhar no financeiro. E ele falava que ele iria me ajudar se eu saísse com ele, se eu tivesse alguma coisa com ele. E eu sempre falava não. Aí ele falava que ao mesmo tempo que se eu não falasse não, ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha o poder de fazer eu subir, ele tinha o poder de me derrubar, de eu ser mandada embora. E com isso eu fui sofrendo porque foi de 2015 a 2017, 2 anos sofrendo com essa perseguição dele. Eu não correspondia, aí ele me dava trabalho atrás de trabalho, muitas funções, para eu ter que ficar até mais tarde com ele na empresa, só para ele ter que ficar me olhando, para ele ter que estar do meu lado. Eu tinha horário para entrar às 8 da manhã, meu horário era até às 18, mas eu sempre chegava às 10, 11 horas da noite. Trabalhando porque ele me castigava. E cheguei a conversar, fui pedir ajuda, fui conversar o RH da empresa. Aí a própria RH da empresa veio falar se eu não estava enganado, se eu não estava vendo por outro lado, que não era só brincadeira, e pediu para eu ficar na empresa. E eu fiquei. Fiquei mais durante um tempo. E nisso eu fui adquirindo a depressão, porque isso eu não contava nem para o meu marido na época, porque eu tinha medo de como ele, por mais que fosse meu marido, meu companheiro, a gente nunca sabe o que passa na cabeça de homem, pode pensar que você estava dando lado ou não. E nisso eu fui guardando para mim, eu fui sofrendo, aí eu fui adquirindo a depressão, a síndrome do pânico. E nisso eu fui só piorando, me automutilando. Eu tentei me suicidar várias vezes por causa disso, porque eu não suportava a situação de ser assediada, sendo que eu só estava ali para trabalhar. Conversei com o RH novamente. O RH falava que será que eu não estava sendo assediada porque eu andava maquiada, porque eu andava bem vestida, porque eu era uma pessoa sorridente. E nisso as pessoas vinham para o meu lado, davam em cima de mim. Eles pediram para eu ser mais cautelosa, eu que tinha que mudar, no caso. Era eu que tinha que mudar. E eu fui piorando, aí chegou uma vez que quase que eu morri mesmo, que eu tomei muitos remédios. Aí foi quando eu fui parar no pronto-socorro, fazer lavagem, tudo. Aí eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico, porque ele, sabe, porque o psicólogo e o neuro já falou assim, cara, para, isso daí é caso psiquiátrico, você tem que se tratar, se curar, você tem que conversar para alguém, já que você não conversa, para ele dar uns remédios mais fortes para você. E foi quando aí eu decidi também engordar. Eu sempre fui magra, sempre. Aí foi quando eu parei de me maquiar, eu parei de me arrumar e eu decidi engordar para ninguém me ver. Não que eu seja uma pessoa bonita. Eu não me acho uma pessoa bonita, mas eu sei que quando a gente se maquia, a gente se arruma, a gente fica um pouco mais atraente. E magra, tudo. Eu comecei a engordar e eu engordei 15 quilos. Foi quando eu entrei na Enxutas, que eu estava pesando 72 quilos. Porque eu queria engordar para não ter que ser vista, para não ter que ser assediada, para não ter que passar por isso. E eu estava parecendo um zumbi mesmo. Eu entrava na empresa, eu precisava tomar remédio para acordar, eu precisava tomar remédio para ficar de pé, eu precisava tomar remédio para dormir. Aí teve um belo dia que tem um escritório que ficava canetas, papéis, tudo, e eu era responsável por isso, por entregar os materiais de escritório para cada setor. E um dia eu fui entrar nessa sala, subi a escada e fui pegar uma resma de papel para dar para um setor. E nisso, eu ia falar o nome. Pode falar, eu deixo.
Filha da puta. Nisso, ele foi atrás de mim, ele entrou e ele me agarrou por trás. Ele me agarrou por trás e eu só virei com tudo e dei uma cotovelada nele, mas ele coxou mesmo, bem coxado assim em mim. Nisso eu deixei passar a noite, eu chorei, chorei. No outro dia eu fui de novo no RH e eu falei que ele tinha me agarrado, que aquilo eu não ia suportar mais, que eu estava pedindo a conta do meu serviço, que estava sendo uma relação insuportável de se viver. E foi quando eles perguntaram se eu estava fazendo tratamento. E até no mesmo dia eu consegui encaixe com o meu psiquiatra no dia do assédio, que ele me agarrou. E ele falou, eu vou te encostar, você está com a depressão nível máximo. Você não pode mais trabalhar. Então, você ou encosta ou você conta para RH e eles tomam alguma atitude. Porque eu não queria ficar encostada, eu não admitia ficar encostada. Foi quando eu cheguei para o RH, eu mostrei todos os remédios que eu estava tomando, eu mostrei eu mostrei o atestado que o médico estava apresentando, mas ainda pedi que eu não queria ser encostada, que fizessem alguma coisa com ele, mudassem ele de setor, ou que senão eu pediria a conta. E ele simplesmente, em vez de me ajudar, a gestora da RH na época simplesmente olhou para a minha cara e falou assim, você está indo no médico? Eu falei, tô. Você está fazendo o tratamento correto? Eu falei, tô. Ela falou assim, então a gente não pode fazer nada. Eu vou ver o que eu posso fazer para você, vou tentar mudar você de setor, mas vai se cuidando. Ela não deu bola nenhuma, eu saí de lá aos prantos, falando que eu tinha tudo, as mensagens que eu tinha. Uma pessoa viu, abriu a porta, viu ele me assediando, viu ele me agarrando, e eles não fizeram nada. Aí, logo depois de uma semana, eles me demitiram. Eles me demitiram porque ficaram com medo de eu fazer alguma coisa e de continuar esse assédio. Então, em vez de demitirem ele, eles me demitiram. Eu, que fui a assediada, eu que fui contar, fui a prejudicada. E com isso, eu só piorei mais e mais, porque eu falava, onde que está a justiça nesse mundo? Porque eu trabalhava e fazia tudo corretamente, eu trabalhava 7 anos nessa empresa, tudo que eles pediam eu fazia, e quando eu fui pedir ajuda, eles deram as costas para mim. Aí eu resolvi não ficar quieta. Falei, não vou ficar quieta, porque não é justo isso. Eu recebi todos os meus direitos, eu fui mandada embora, mas eu resolvi não ficar quieta. E eu peguei e eu entrei na justiça. Eu tenho um processo contra assédio sexual na justiça. Eu já ganhei em primeira instância. Eles estão recorrendo. Mas eu sofro muito, muito com isso. Porque, como teve casos, eu vejo casos como teve aquele caso do José Maier, com aquela moça. Teve outros casos de assédio, você vê na televisão, você vê no Jornal Nacional, eles falando que é para você procurar os seus direitos, mas não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas não ajudam. Você vai falar, você vai reclamar, policial te olha meio assim, desenganada, te dá risada. Não é assim. Você vai procurar o seu direito e você é dado as costas. Então, eu resolvi entrar na justiça. Eu entrei na justiça, eu já ganhei. Graças a Deus, olharam ao meu lado, viram que eu estava correta. Mas não é fácil. E desde 2017 eu estou passando por esses sufoco. Às vezes eu tenho crise de choro. Às vezes eu não vou na academia. Quando eu falo para o Rorô, desculpa, eu não estou mal, eu estou em crise. A minha crise justamente era essa, porque desde 2017... eu nunca mais consegui emprego. Ninguém dá emprego por uma pessoa que está entrando contra uma outra empresa. Tem um preconceito muito grande contra uma pessoa que foi assediada. Isso é uma grande tabu, é uma grande mentira. Eu entregava currículos, eu faço entrevista. Mas quando eles batem lá meu nome no Google, vê lá, Desirê Bispo da Silva Oliveira.
assédio sexual. Empresa sempre defende empresa. Então, isso é uma coisa muito séria. Você sofreu, você foi assediada, e as outras empresas, querendo ou não, sempre te olham de olho torto, sempre quer ficar do lado da empresa. Eu não sei se isso é por causa de Assis. Se é Assis, se é por cidade pequena. Eu não sei se cidade grande seria assim, seria isso que eu passei. Mas quando eu fico lembrando que eu passo pelas coisas que eu estou passando, às vezes eu passo dificuldades financeiras, assim, no momento eu estou separada, assim, e eu não consigo nenhum emprego por causa disso. Eu estou sofrendo as consequências ainda de um assédio que eu sofri, que eu fui abusada, e eu ainda estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Mas eu resolvi superar. Eu deixei e larguei de mão isso, sabe? Falei que eu não vou depender de empresa nenhuma, não vou depender de lugar nenhum para me dar um emprego. Eu sei o quanto eu sou justa, o quanto eu sou honesta, o quanto tudo que eu sofri. E hoje eu estou montando meu próprio negócio, eu estou montando meu espaço de estética, de maquiagem, tudo para não ter que depender dessas pessoas preconceituosas. Porque é isso. As pessoas falam para correr atrás do seu direito, você vai falar muito sobre assédio, assédio, vai na polícia, corre atrás do seu direito, mas na verdade todo mundo dá as costas para você. Todo mundo dá as costas. E é isso. Falei demais, desculpa. Parece que virou o programa da Desirê, né? Você aguentou ficar em casa meia hora ouvindo Desirê? Agora, a Molero já não é uma coisa de adulto, é uma coisa de infância, né? Mete bala. Rápida. Tá. Bom, o meu caso foi um caso que hoje é mais visto pelas redes sociais, pela televisão. A gente vê muito isso, que é o abuso sexual por uma criança. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade. E até os meus 15 anos, eu fui abusada pela pessoa que deveria de me proteger, me acolher, cuidar de mim. E não fez. Ai, difícil, muito difícil falar sobre isso. Eu hoje estou com 47 anos, sou uma sobrevivente dessa história, porque foram muitas coisas, né, durante esses anos todos, porque não prejudica só uma criança, prejudica a gente como mulher hoje. Então, às vezes, assim, muitas coisas assim, a pessoa fala assim, mas você não gosta de ficar bonita? É o caso da Desirê. Às vezes eu quero, sim, comprar uma lingerie bonita para o meu marido hoje, que merece, mas eu não consigo. Medo de um fato que aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade, até os meus 15 anos. Mas por que você não contou para os seus pais? Por que você não contou para alguém? É difícil, gente. A gente é ameaçada. Eu fui ameaçada. Eu era uma criança, eu não tinha ninguém. Tentei várias vezes contar para minha mãe, tentei. Mas é difícil para uma mãe também entender que ela está com a pessoa do lado dela, que está do lado dela, que é amigo, que é companheiro, que é pai de alguns filhos. No meu caso, foi o meu padrasto. Ele me pegou para me criar, eu tinha 2 anos e meio de idade. Eu chamava ele de tio, mas era como se fosse um pai. Porque me pegou pequenininha. Jamais a minha mãe ia imaginar que essa pessoa, pai das filhas dela, iria poder fazer isso comigo. Aí eu decidi. O que eu decidi? Eu encontrei um namorado. Encontrei um namorado inexperiente, conheci essa pessoa, falei que queria casar com ele. Um homem, pai dos meus 3 filhos, quase 15 anos mais velho do que eu, mas era a chance que eu tinha de escapar daquele problema. E não foi bem assim, gente. Eu encontrei outro problema. Uma criança que achava
que sonhava que ia casar feito uma princesa, mas para ser uma princesa tinha que casar mocinha, virgem. Foi assim que eu conheci. Mas eu não podia. Eu não era mais aquela mocinha. Eu não era mais aquela adolescentezinha. Eu não era aquela menina casta. Eu não era. Aí o que aconteceu? Vamos resolver esse problema. Fugi de casa. E fui para outra cidade atrás desse homem, que é o pai das minhas filhas. Mas não é o caso agora de falar sobre ele, mas foi um casamento que não deu certo devido a isso também, mas não vem a caso agora. Resolvi me separar novinha, com 2 filhas pequenas e grávida. E não sabia. Estava grávida. Fui descobrir, eu já estava no 5º mês. E assim foi, gente. Fui trabalhar, fui cuidar das minhas filhas, foi difícil para mim. Deixei de acreditar nas pessoas. Não suportava homem algum chegar perto das minhas filhas, do meu filho, porque eu tinha medo. Até que um dia eu encontrei, sim, a pessoa que eu estou hoje, que é pai da minha filha. Algumas pessoas aqui conhecem. Um homem que me entende esse meu lado hoje, que eu descobri que eu tenho hoje um amigo, que protegeu, sim, de verdade as minhas filhas, que hoje minhas filhas são mulheres casadas, meu filho um homem, que ligam para ele e diz que ama. Então, porque ele soube proteger de verdade. Então, só faço um apelo rapidinho. Olha do seu lado, olha para aquela criança. Presta bem atenção nela. Ela pode estar sofrendo, mas ela não vai ter coragem de contar. É difícil. Ela tem medo. É muito difícil. É ameaçada. Teve um caso agora, rapidinho, vou falar, Rô. Essa semana passou na televisão. A menina está com 17 anos hoje. Ela ficou 3 anos como que chama? Conselho tutelar. Ficou 3 anos lá, porque a mãe não acreditava que a filha estava sendo abusada. Tá aí, ele é até um segurança particular de gente famosa. Pode procurar lá que vocês vão ficar sabendo quem é. Ela ficou 3 anos. Ela saiu de lá, voltou com a mãe, ela subiu no apartamento para pegar um dinheiro que a mãe pediu, e ela conseguiu. Ela conseguiu fazer imagens dele assediando ela. Então, gente, não deixa chegar nesse ponto, não. Olha para o teu filho do lado. Preste muita atenção. Preste atenção quem está do lado do seu filho. Pode ser o seu marido, o pai do seu filho, da sua filha, porque, infelizmente, isso acontece. No meu caso, era muito difícil falar deste assunto. Veja bem, esse assunto veio agora, quanto tempo agora? Para frente que vem? Mostrando isso. Imagina eu estou com 47 anos. O que eu vivi lá atrás, o que eu sofri lá atrás, o que eu vivo hoje. Mas hoje eu já tenho uma vitória, porque hoje eu consigo falar, eu consigo dizer. É a primeira vez que eu estou dizendo, acho que para todos aqui, acho que nem todos sabem, não sei se o Rô, eu acho que somente a Natália sabe disso. E a família soube depois que a minha mãe faleceu e depois que o fulano faleceu. E mesmo assim, viu? Eu fui no velório do fulano. Só estava eu, as 2 filhas dele e os meus 2 cunhados no velório. Imagina como que foi, né? Depois que a família soube disso. Né? Mas não tinha como fazer mais nada. Já era um senhor de idade. Morreu podre. Deus me perdoe, desculpa. Mas foi assim, em cima de uma cama. Foi merecido? Não sei. Não sei. Mas hoje eu consigo falar. E consigo ajudar a alertar pai, mãe, tia, para ver a criança que está aí do seu lado. E mesmo aquela criança, eu não estou dizendo aquela criança de 2, 3, 4, 5 anos. Não, eu estou dizendo criança até mais de 15 anos, porque tem isso. Olha o caso da menina aí. Vamos acreditar, vamos procurar saber o que está acontecendo. Vamos procurar, antes que seja tarde demais. Eu estou tentando me recuperar hoje, e eu vou conseguir. Já dei o primeiro passo, que é estar aqui e falando. É só. Obrigada. Eu não vou falar mais nada. Eu vou falar, não vou completar nada, porque eu não tenho o que falar, porque, né?
Mas eu acabei descobrindo que tem umas alunas minhas que estão me assediando. Manda mensagem o dia inteiro pra mim, fica exigindo minha atenção. Gente, eu sou só um professor também. Eu sou de carne e osso também. Eu sou só seu professor. Tá? A gente vai mais um pouquinho com o Nicolas Nunes e assim a gente começa o programa que sirva de exemplo. 2 exemplos totalmente diferentes, mas que sirva de exemplo. Fui. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. O dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. Eu vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. E mais uma vez, aqui na cantina do Alemão. Hoje estou sozinho, me abandonaram. Mas vamos lá, vamos lembrar? Toda quarta-feira, frango com macarrão. Você come à vontade por R$17. Já na quinta, rodízio de filé. Tanto no almoço como no jantar, apenas R$45 por pessoa. Na sexta-feira, o tradicional frango com arroz, que também você come à vontade por R$17 também por pessoa. E no sabadão, volta o rodízio de filé no jantar, tá? Cantina do Alemão, vem aqui, vocês sabem que eu falo do Cantina desde o comecinho do primeiro Enxutas, né? Sempre com a gente, nossa grande parceria. Brigadão Deia, brigadão Tal. Vem aqui conhecer Cantina do Alemão, o melhor local para você encher a pança. Lógico, o melhor filé, viu? Vem pra cá, Cantina do Alemão. Fui, fui. A gente está mais uma vez aqui na Sorveteria Shalom. Vale lembrar que é pertinho aqui do Mercadão, na Marechal Deodoro 275. E ó, são mais de 30 sabores de massa de sorvete, são mais de 30 sabores de picolé. O melhor açaí que você vai encontrar. E continua a promoção dos picolés, hein? 20 picolés de fruta por R$15 ou 15 picolés recheados apenas por R$15 também. Aqui, Sorveteria Shalom. Uma quadra antes de chegar no Mercadão. Sempre com a gente no Enxutas. Fui!